Então vamos continuar vendo como é que são as tecnologias de sequenciamento de genoma. A gente já viu o que é o genoma, para que serve, por que é interessante. Então vamos ver agora como é que se sequencia. Eu mencionei agora há pouco que Frederick Sanger criou um método que é usado até hoje. Foi em 1975 que ele criou, que é o método de terminação de cadeia por didesoxi. Esse método era lento e caro, podia sequenciar um gene ou alguns poucos por organismo de cada vez, por ser lento e caro. E por fim, para sequenciar um genoma como um todo, era um esforço muito grande e muito caro de fazer isso. O sequenciamento da primeira geração, quando você sequenciava genomas, tinha que usar uma coisa que a gente chama de clonagem. O que é isso? Cada fragmento de DNA que a gente quer sequenciar, um pedaço de genoma desconhecido, tem que ser juntado, ligado a um fragmento de DNA que a gente conhece, que é o que a gente chama de vetor. E um exemplo de vetor é um plasmídio. A gente já vai ver um daqui a pouco para ver o que é, para que serve, por que tem que usar. Aí essa construção, esse vetor mais o nosso DNA desconhecido, era colocada dentro de bactérias para que elas multiplicassem para a gente esse plasmídio. Porque ter só uma cópia do plasmídio você não vai enxergar. É muito pequena. Então você tinha que amplificar isso de algum jeito e era feito isso com bactérias. E a gente esperava que tivesse um fragmento único por bactéria. Tinha um jeito de fazer isso para tomar cuidado, para ter só um plasmídio por bactéria e assim por diante. Por último, depois que a bactéria cresceu e amplificou o seu plasmídio, a gente via numa placa uma cor diferente quando a bactéria tinha o seu plasmídio com DNA de interesse dentro. Aí você pegava aquela bactéria e crescia em grande quantidade, em um meio líquido, e aí extraía o DNA dessa bactéria amplificado para poder sequenciar. Então, agora aqui um parênteses para ver por que a gente usa o plasmídio. Isso é interessante porque tem um descendente dele nas tecnologias mais recentes também. Isso não é só aplicável à primeira geração. Então a gente tinha que usar o plasmídio porque é necessário conhecer um pedaço da sequência, que é desconhecida, para poder sequenciar. E essa sequência, a gente cria uma sequência sintética complementar a ela, reverso complementar, chamada de iniciador ou primer. A gente usa mais o termo em inglês, primer. Então isso é porque é como a DNA polimerase funciona. Ela precisa de um primer. No caso da célula, quando ela está se dividindo, ela tem fragmentos de Okazaki, que são primers de RNA, na verdade, pequenos, aleatórios, que vão ali anelar onde esses primers acharem reverso complementar, e ali a DNA polimerase consegue continuar a fita, porque ela precisa de uma hidroxila livre ali. Ela não consegue começar a síntese se não tiver já uma dupla fita ali com uma hidroxila livre para continuar a síntese. Vocês vão ver em detalhe num vídeo daqui a pouco como é que isso funciona. Então, o plasmídio está aí para isso. A gente não conhece a sequência nova, obviamente. É um genoma novo, ela é desconhecida. Mas a gente conhece a sequência do plasmídio. Ela já foi determinada no passado. Então a gente conhece a sequência completa do plasmídio, que é um DNA circular, como vocês veem nessa figurinha aí. Além de a gente conhecer a sequência, outra vantagem do plasmídio é que ele é um tipo de estrutura que vem de bactérias. Então as bactérias conhecem plasmídio, elas sabem como amplificar, como copiar, fazer cópias do plasmídio, que é o que a gente quer que ela faça. E para que ela não se livre do plasmídio, porque qual é o interesse da bactéria em fazer cópias de plasmídio para a gente? Né? Não tem. Então, para dar um incentivo para ela manter o plasmídio, a gente bota um gene de resistência a antibiótico no plasmídio. E aí cresce a bactéria na presença desse antibiótico. Então, se ela jogar o plasmídio fora, ela morre. Aqui a gente tem uma figurinha esquemática mostrando o plasmídio, com o nosso DNA de interesse em azul aqui, que é desconhecido, portanto não dá para desenhar um primer que esteja dentro dele para fazer o sequenciamento, mas a gente conhece a sequência do plasmídio. Então a gente pode escolher sequências adjacentes aonde o nosso DNA desconhecido entra, que é sempre no mesmo lugar, e aí a gente desenha primer para essas regiões aqui, e aí faz o sequenciamento a partir daquilo. Isso vai ser importante também para técnicas mais modernas de sequenciamento. Então lembre-se disso, a gente precisa ter uma região conhecida para começar o sequenciamento, tanto na primeira quanto na segunda geração de sequenciamento. E a replicação de DNA numa célula, quando ela está dividindo, e o sequenciamento de DNA, que a gente faz no laboratório, elas têm muita coisa em comum, o jeito como elas funcionam. O sequenciamento é baseado em como a replicação funciona. Só que em vez de eu explicar isso para vocês, vocês podem ver esse vídeo muito legal aqui,
foi feito por alunos de uma disciplina da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles explicam em poucos minutos como é que funciona a síntese no sequenciamento Sanger. Então deem uma olhada lá e daqui a pouco a gente volta com o próximo vídeo.